Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, público presente. Do total de registros dos protocolos legislativos para essa sessão, 132, sendo 20 indicações de capina limpeza, 7 reiterações de serviço e 8 moções congratulatórias. E dessas 8, uma é minha, referente ao presépio, por favor, ao presépio em frente à Fundação Cultural. Queria parabenizar o artista Cláudio Coca e a Fundação. Olha que bonitinho o burrinho, ó. Coisa linda, né? Então, fiz uma moção, claro, reconhecendo o talento do artista Cláudio Coca. Acompanhando o desenvolvimento dos debates a respeito da fatalidade no Parque dos Príncipes, e eu vi que vários segmentos estão sendo amparados, né? A família, né, das crianças tem quem os defenda, a Sociedade Amigos de Bairro tem quem os defenda, a Prefeitura tem quem os defenda, o sindicato aborda o tema discutindo a legitimidade da função gratificada ou não, do qual quem estava dirigindo a perua, né, o Luiz, tinha função gratificada e autorização para dirigir. E justamente pensando nas pessoas que são defendidas pelas questões, a única pessoa que eu não vi sendo defendida foi o próprio servidor envolvido no acidente, que é o Luiz. E eu tive a felicidade de conversar com ele, de entender um pouco do que aconteceu. Precisamos tomar grande cuidado, porque a comoção, né, acaba gerando injustiças por conta da precipitação e do imediatismo que as pessoas querem resolver o problema. É um problema sério, complexo. O Luiz, servidor, ele está totalmente transtornado com o que aconteceu. A gente não pode perder a humanidade, né, e achar que uma pessoa iria, de modo irresponsável, jogar uma Kombi em cima de 2 crianças. Então, quero alertar a humanidade dessas questões, fazer o apelo até à própria família de compreender que foi um acidente, que o motorista não tinha intenção nenhuma de ferir as crianças. Infelizmente, isso aconteceu. Infelizmente, isso aconteceu. E estou ouvindo o Luiz e quero dar todo o apoio a ele. Isso não significa em nada prejudicar a discussão vista por todos os aspectos. Mas é a pessoa mais desamparada nessa questão, foi a pessoa que tem, assim, o trauma de estar envolvido num acidente e de ter, assim, infelizmente, ter encerrado a vida dessas 2 crianças. Tá? Então, o motorista não teve intenção nenhuma disso. Foi um acidente. E, por humanidade, quero chamar a atenção de todos para cuidar dessa pessoa também, da integridade física, psicológica, de um servidor municipal. Que o acidente foi trabalhando, prestando o melhor serviço para a cidade, e gostaria que todos compreendessem e olhassem para esse fato também. Bom, hoje eu recebi a notícia que na região ali do Pitoresco, em Salvador, teve um acidente também na Avenida de São Jorge. Uma Blazer entrou debaixo de um ônibus que estava no ponto de ônibus. Olha, não é assim, chama atenção não só pela proximidade da região do acidente, mas os acidentes, todos os pontos da cidade estão suscetíveis aos acidentes. Por quê? O trânsito é o grande problema da cidade hoje. E desde o início do ano venho venho convidando os membros da casa para essa reflexão, para esse debate. A gente precisa urgentemente cuidar do trânsito. Todo atraso que é feito no centro da cidade, nós que somos pressionados pelo tempo, hoje tudo é urgente, a pessoa quando vê
uma pista pavimentada e a prefeitura tem o cuidado de pavimentar algumas avenidas, faz o quê? Inconscientemente o motorista quer compensar o atraso que teve no centro. E quem vai estar exposto ao maior número de acidentes são as pessoas moradoras dos bairros. Uma, porque no bairro as pessoas ainda não estão acostumadas com esse trânsito, está transbordando para os bairros e não tem o devido cuidado ao atravessar as ruas. Então, são pegas muitas vezes desprevenidas. E esse atraso, esse mal-estar de trânsito no centro vai causar acidente nos bairros, porque as pessoas vão andar em maior velocidade quando encontrar uma pista livre. Isso inconscientemente. São fatores que induzem o condutor ao erro. Porque hoje todos nós estamos expostos, estamos pressionados ao tempo, à pressão do tempo, cada vez menor para todos nós. Como eu vejo isso? Uma grande responsabilidade das autoridades. Porque o trânsito tem que ser a nossa pauta número 1. Eu que veio com a camisa do hospital primeiro, agora vou ter que fazer outra campanha. Solução no trânsito primeiro. Porque é uma prioridade número 1 agora. E isso vai gerar grandes deficiências na estrutura até de saúde, que vai ter que sanar os traumas gerados pelos acidentes e pelo desconforto no trânsito. Então, nós, autoridades, temos que discutir urgentemente o trânsito e a capacidade de mobilidade. Tínhamos aí previsto uma ponte que iria desfazer esse funil que nós temos nas duas pontes aqui do centro da cidade. O prefeito anunciou que vai priorizar outra obra sem ser a ponte. Está nos jornais. Então, é muito complicado isso. Não se pensa no trânsito com responsabilidade. Agora, aproveitando aí os minutos finais, fazer aí, com toda licença, às vezes do horário da liderança, um comunicado aqui do Democratas. Todo mundo aí, atenção à visita do presidente iraniano no Brasil, e o Democratas tem um ponto de vista a respeito disso. O presidente do Nacional Democratas, Rodrigo Maia, mandou uma carta para o Congresso, infelizmente o Congresso recebeu, até uma questão de protocolo, mas o Rodrigo Maia diz assim: DEM rechaça a presença do presidente do Irã no Congresso. O Democratas vem a público solicitar ao presidente do Congresso Nacional, senador José Sarney, e ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Michel Temer, que não permitam a vinda do senhor Mahmoud Ahmadinejad, presidente do Irã, ao Parlamento brasileiro. O partido entende que a presença de Mahmoud Ahmadinejad no Congresso Nacional seria incompatível com os princípios filosóficos e constitucionais da democracia brasileira. Os convites do Congresso brasileiro a chefes de Estado, de governo ou de parlamento não são apenas formalidades. Tratam-se de simbolismos que afirmam a amizade entre os povos e o respeito à representação política de cada país. Devem, portanto, ter como limites elementos constituintes que vão além dos parâmetros políticos, entre eles o respeito à diversidade étnica e religiosa. Declarações infelizes de certos dirigentes políticos não expressam a sua prática nem a maneira de pensar. Mas essas declarações são sistemáticas, quando essas declarações são sistemáticas e se confunde com a própria ação política, não há como não considerá-las como marca de um regime ou mesmo de um governo. Desse modo, o Democratas reitera o seu apelo para que o Congresso Nacional evite, assim, constrangimentos que em nada contribuiriam para a amizade entre os povos do Irã e do Brasil. Rodrigo Maia, presidente nacional Democratas. Tá? Michel Temer, José Sarney recebeu por força do protocolo, mas teve esse protesto do Democratas. Por quê? Porque Ahmadinejad fez uma declaração aí notória de que ele nega o Holocausto, uma grande barbárie, né, contra as minorias, contra os judeus, os ciganos, outras minorias étnicas que estavam ali na Alemanha, na Europa, sob o jugo do nazismo. Tá? Então, fica aqui para todos a posição do Democratas com relação
é esse fato que toma a atenção de todos no momento. Muito obrigado, boa noite a todos.